Hoje no Astrolabe, um episódio com conflitos, perseguições, sentenças de morte e uma verdadeira revolução de ideias que explodiu a cabeça do próprio universo. Esta noite, Galileu Galilei, primeira parte. Desde os primórdios da história, acreditava-se que o mundo era o centro do universo e que as estrelas e os corpos celestes giravam em torno do nosso planeta. Hoje conosco está quem veio modificar este raciocínio. Senhoras e senhores, com vocês o convidado desta noite, Galileu Galilei! Ei, Galileu, o que está fazendo aí? Venha, aproxime-se. Está bem, eu vou contar. Mas estejam bem preparados, porque agora eu vou contar uma história deslumbrante sobre o grande, surpreendente e incrível universo. Os professores que tive quando era menino diziam que nosso planeta estava no centro do universo e que todo o resto girava ao seu redor. Mas por que pensavam isso? Nos elucide, Sr. Galileu, nos elucide. Porque o homem assumia que se Deus criou o mundo, o teria feito perfeito. Mas se estudarmos detalhadamente os planetas do nosso céu, descobriremos que não é o Sol que orbita ao redor da Terra, mas sim a Terra, junto com o resto dos outros planetas que orbitam ao redor do Sol. A Terra, então, não é o planeta mais importante, e muito menos está no centro do universo. Então quer dizer que vocês acham que a Terra se move? Não, vocês estão enganados. A Terra não se move, meus pés estão parados aqui. Parece que está parada, mas não está. A Terra gira sobre seu eixo a uma velocidade de 1.647 km por hora sobre o Equador. Quer dizer que todos nós estamos sobre um imenso e vertiginoso peão. E não é só isso. Além de girar sobre seu eixo, a Terra se translada ao redor do Sol a velocidades que chegam a 107 mil km por hora. Mesmo que não pareça, estamos em constante movimento a altíssima velocidade. Mesmo que não acreditem, no meu tempo havia muitas pessoas que pensavam como esse homem que está aí em cima. Na realidade, alguns gregos antigos pensavam que o Sol estava no centro do universo, e não a Terra. Por exemplo, o senhor Aristarco de Samos. Acontece que outro filósofo daquela época, chamado Aristóteles, pensava ao contrário. E ele foi muito mais popular que Aristarco. E seu pensamento perdurou durante toda a Idade Média. Enquanto o trabalho de Aristarco se perdeu para sempre. É realmente uma pena, mas no meu tempo, todos seguiam um errôneo senso comum da teoria de Aristóteles. Mas já para sua época, havia os que defendiam essas primeiras ideias de Aristarco, não é verdade? Quem é ele? Diga-nos. É meu querido colega Nicolau Copérnico, monge polonês ligado à matemática e astronomia. Se a Terra estivesse no centro do universo, não se poderia explicar o movimento dos outros planetas. Mas se centrarmos o universo no Sol e fizermos girar a Terra como se fosse mais um planeta, talvez encontraríamos um motivo pelo qual os outros astros mudam seu rumo caprichosamente. As ideias revolucionárias do meu ilustre colega se popularizaram pouco a pouco por toda a Europa depois de sua morte. Graças a elas, muitos de nós conseguimos elaborar nosso modelo heliocêntrico do universo. Heliocêntrico significa que é o Sol que está no centro do nosso sistema solar. E os outros planetas rodeiam o Sol, incluindo nossa Terra. Enquanto que geocentrismo significa que a Terra está no centro. Inspirado na ideia de Copérnico, o senhor comprovou o heliocentrismo, não é mesmo, Galileu? Eu? Comprovar? Eu não comprovei nada. Infelizmente, vocês não podem me entender. Galileu, o que aconteceu? Está bem, Galileu? Galileu! Galileu, vamos à corte! O show tem que continuar.
No final do século XV, a partir do ano 1473, Nicolau Copérnico passou quase 25 anos desenvolvendo um novo modelo do universo. O livro de Copérnico se chamava Da Revolução de Esferas Celestes. Serviu para mim e para muitos outros a pensar de uma maneira radicalmente diferente com respeito ao ser humano sobre a Terra e a Terra sobre o universo. Mas, além de evidências, não vamos esquecer que se alguém era contra a igreja naquela época, corria o risco de ser declarado herege e sofrer um destino pouco feliz arriscando a vida. Exatamente! Muitas pessoas morreram defendendo esta verdade científica. É impossível. Deve ser mentira. Não. Era verdade. Olhem lá. Giordano Bruno, continua acreditando na heresia que nega que a Terra é o centro do universo? O universo é infinito. A Terra é somente mais um planeta no universo. Não o centro. Todo o universo é igual na importância. Deus é tudo. Você já imaginou olhar por um telescópio e descobrir algo que contradiz tudo o que ensinaram durante séculos? Galileu fez isso e sofreu grandes perseguições por causa disso. E você, o que faria? Contaria para todo mundo ou ficaria em silêncio? Vote na enquete ou conte pra gente nos comentários. E não se esqueça de se inscrever para mais momentos de explodir a cabeça da história. Como viram, se alguém não concordava com a igreja naqueles dias, corria o risco de ser declarado herege e sofrer um destino pouco feliz. Galileu conseguiu comprovar teorias revolucionárias que tiraram o homem do centro do cosmos. Depois de morrer, finalmente pôde escapar do perfeito universo. O que fez com que a forma de pensar do homem mudasse completamente. Foi obra de mágica? Não foi por obra de mágica. Foi raciocínio a serviço da ciência. Eu queria confirmar a teoria heliocêntrica, mas para fazer isso, eu precisava de uma ferramenta. Foi por isso que Galileu se aproveitou de uma invenção rústica da época, o telescópio. Mas acontece que eu queria aperfeiçoá-lo e no fim de 3 meses de trabalho construí um novo telescópio que aumentava até 8 vezes a visão normal. E tudo isso só para espiar melhor a sua vizinha, não é? Mas é claro que não. O que está dizendo? Telescópio, será que poderia nos dar uma explicação mais razoável? É que eu queria provar que era a Terra que se movia. Eu queria vencer o senso comum que imperava naquela época. Eu comecei a usar telescópios para observar a Lua com detalhes e registrar minuciosamente minhas observações. E construí vários telescópios, cada vez com maior capacidade de aproximação. A Lua foi o primeiro objetivo de Galileu. Ele se encantou com ela. Começou a desenhá-la noite após noite, na fase da Lua crescente, descobrindo os detalhes. E descobriu um fenômeno assombroso. No limite entre a zona iluminada e a zona escura da Lua, aparecia um relevo. Montanhas, crateras e vales também. Galileu descobriu que a Lua tem paisagens com acidentes geográficos similares aos da Terra. Minha nossa, você não poderia ser mais óbvio. É claro que a Lua tem paisagens. Isso não é nenhuma novidade. Não era novidade naquela época, senhor. Quando eu vivia na Itália, lá pelo ano de 1610, ainda se pensava como na época de Aristóteles, a respeito do Sol e também da Lua. O Sol e a Lua são esferas perfeitas de éter. Não tem falhas nessas esferas perfeitas. Desculpe, gentil senhor. O senhor é um artista, claro. Mais um desses italianos que copia o estilo da minha antiga Grécia. Diga, que paisagem é essa que está desenhando? Esta é a paisagem da Lua.
Não, 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 não. Esses italianos do Renascimento são todos iguais. Tomam nossa sabedoria e pretendem alterá-la, fazendo que o universo não seja perfeito como ele deve ser. Mas o que eu estou dizendo é fruto de minha observação. Eu não invento nada. Aristóteles disse que os corpos celestes têm que ser esféricos e perfeitos. Como é possível que Deus tenha criado um mundo imperfeito? Em janeiro de 1610, Galileu observa o planeta Júpiter com seu telescópio e descobre 4 estrelinhas invisíveis a olho nu. Isto significava que havia outros corpos celestes girando em torno de outros planetas diferentes da Terra. Isto foi uma grande, incrível e maravilhosa descoberta. Esperem, esperem! Isto não tem o menor sentido! Todavia, e com todo respeito, Sr. Aristóteles, tenho observado que as luas de Júpiter mudam de posição, mas que sempre se mantêm próximas de Júpiter. Então, só posso deduzir que há outro centro de movimento no universo, diferente do movimento da Terra. Nós, o homem na Terra, temos que ser o centro do universo. Como poderia ser se não fosse assim? As descobertas de Galileu deram argumentos para comprovar as teorias de Copérnico. A Terra era somente um dos planetas que giram ao redor do Sol. Não, 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 não! O telescópio de Galileu abriu uma janela para explorar o cosmos como nunca antes se poderia imaginar. O mundo, a partir destas descobertas, começou a ser pensado de uma maneira completamente diferente. Bem, agora que nós já terminamos este duro trabalho, é hora de espiar as janelas das senhoritas. Opa! O que aconteceu com Galileu? Ele foi alcançado pela Inquisição da Igreja Católica. Acredite se quiser, ele teve um julgamento diante do próprio Papa. O que você acha que aconteceu? Será que ele teve que se retratar ou manteve-se firme até o fim? Você pode se juntar ao canal para assistir a todos os episódios da nossa série Sem Limites, pois no Astrólabo você encontra vídeos sobre os grandes momentos da humanidade que mudaram tudo. Por que os grandes gênios foram aqueles que ousaram olhar o mundo ao nosso redor de uma forma diferente? E lembre-se que tudo é surpreendente quando a gente tem vontade de aprender.